Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria de, neste momento, dizer a você que Deus vai abençoar a tua casa, a tua vida, a tua saúde, a tua família, o teu trabalho e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Convido você agora, neste momento, a fazermos uma oração. Senhor Deus, amado Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, te pedimos que Tu venha abençoar essas pessoas amadas que nos acompanham a cada sábado na recapitulação da lição da Escola Sabatina. Põe a mão sobre elas, abençoe a vida delas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez pedimos a você para compartilhar o nosso canal. Breve nós retomaremos. Nós estamos resolvendo as questões pertinentes à saúde. Iremos gravar a lição como sempre viemos gravando, com muitas novidades, com muitas coisas boas, porque seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Seja bem-vindo mais uma vez a uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. A lição de hoje, a lição do número 9, tem como título Jesus, o sacrifício perfeito. Convido a você a fazermos a leitura desse texto maravilhoso que se encontra em Hebreus capítulo 9, verso 22. Até a vinda de Jesus, o sacrifício de animais era o meio, o símbolo que representava a salvação, porque sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Meus queridos, por que Deus escolheu um meio tão sangrento para oferecer seu perdão? Além disso, porque o próprio Jesus teve que ser sacrificado. São duas perguntas importantes para a nossa reflexão. Uma outra pergunta também. Por outro lado, tudo acabou na cruz? Uma outra pergunta, porque Paulo fala de um ministério posterior de Jesus no santuário celestial. A lição procura analisar a cruz no livro de Hebreus. E, meus queridos, por que uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados? Hebreus capítulo 10, verso 14. Então, nesse contexto é que nós iremos fazer a nossa reflexão na lição da Escola Sabatina, para que eu e você, para que nós saibamos que o sangue de Jesus Cristo nos trouxe a perfeição na imperfeição da qual representava os sacrifícios no Antigo Testamento. Seja bem-vindo mais uma vez a uma recapitulação, a essa recapitulação que será maravilhosa, que vai explanar sobre a perfeição do sangue de Jesus Cristo. Eu convido você agora a recapitularmos o tópico número 1. Por que tinha que sacrificar? Essa é uma pergunta importante. E, meus queridos, é fundamental para analisarmos esse contexto aqui dessa pergunta. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10, nos diz, vem comigo na leitura, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Entre os diversos usos de sacrifício de animais, perdão, gratidão, aparece o tema do pacto, um compromisso entre duas partes. Era costume antigo dividir os animais abatidos em duas partes e assim formar um caminho pelo qual as partes envolvidas tinham que passar. Abraão passou reverentemente entre os portões do sacrifício e fez um voto solene a Deus de obediência perpétua. Então Deus fez o mesmo, ratificando assim o pacto. Também para ratificar a nova aliança, foi necessário derramar o sangue de Jesus. Deus estava lá. Você ratificará a aliança caminhando todos os dias com Jesus? Meus queridos, é uma pergunta que eu faço para vocês, se nós iremos ratificar a aliança caminhando com Jesus todos os dias, porque Jesus, na cruz do Calvário, ele ratificou a aliança necessária para purificar os nossos pecados, para nos dar paz. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Convido você a recapitular esse tópico com a pergunta de número 1. O que foi necessário também para ratificar a nova aliança? Assinale a alternativa correta. Letra A. Foi necessário derramar o sangue de Jesus, bem como de cordeiros. Letra B. Foi necessário derramar
o sangue de Jesus. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B. Para ratificar a nova aliança, foi necessário que Jesus derramasse o sangue dele na cruz do Calvário. João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele exatamente ratificando isso na cruz do Calvário, nos dá essa certeza, essa garantia. Vamos agora ao segundo tópico, vem comigo. É uma pergunta, quando tinha que sacrificar. Hebreus capítulo 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Meus queridos, no santuário foram oferecidos sacrifícios ou oferendas de vários tipos, cada um por razões diferentes. Nós tínhamos a oferta para o holocausto, era completamente queimada, representava a expiação, a rendição completa de Jesus Cristo na cruz. A segunda, a oferta de cereais, expressava gratidão pelos dons divinos, representava Jesus como o pão da vida. Havia também a oferta de paz, envolvia uma refeição familiar e alegre, representava Cristo como nossa paz. O próprio Jesus nos convida a comer o seu corpo e beber o seu sangue. Existia também a quarta oferta, a oferta pelo pecado, oferecia perdão pelo pecado, representava Jesus, nosso Redentor. A última oferta era a oferta pela culpa, oferecia perdão, quando, além disso, a reparação pelo dano devia ser feita. Então, essas 5 ofertas que eram sacrificadas ao longo do ano, exatamente envolvia o reconhecimento daquilo que Cristo haveria de vir e fazer para que pudéssemos ter, acima de tudo, a sua companhia, a sua vida, nos purificando a cada dia, a cada momento. Convido você agora a recapitularmos esse tópico através da segunda pergunta. O que significava a oferta de cereais? Assinale a alternativa correta. Letra A. Expressava gratidão pelos dons divinos e representava Jesus como o pão da vida. Letra B. Envolvia uma refeição familiar alegre. O que é que representava essa oferta de cereais? Exatamente, expressava gratidão pelos dons divinos e representava que Jesus era o pão da vida. Que Deus nos abençoe, que possamos compreender isso na nossa vida, do ponto de vista prático, para que tenhamos fé, certeza e convicção que Jesus é o pão da vida. Vamos agora ao terceiro tópico, o que nos oferece o sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 7, verso 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Que texto lindo! Além de ser o cumprimento de todos os sacrifícios do Antigo Testamento, o sacrifício de Jesus tem características únicas. Primeiro, para limpar a nossa consciência. Depois, para tirar o nosso pecado. Também para oferecer santificação. Também é eficaz e insuperável. Outra coisa maravilhosa, nos torna perfeitos de acordo com a ótica divina e não com a ótica humana. Outro tópico importante, permite-nos nos aproximar de Deus. E, por fim, nos oferece um exemplo a seguir. Isso é maravilhoso, né? Quando nós verdadeiramente reconhecemos que o sacrifício de Jesus tem características peculiares, extraordinárias. Além de cumprir tudo o que existia no Antigo Testamento, nos traz esses elementos que acabamos de apresentar. Vamos agora à terceira pergunta. Além de ser o cumprimento de todos os sacrifícios do Antigo Testamento, quais algumas características do sacrifício de Jesus? Assinale a alternativa correta. Letra A. Limpar a nossa consciência, oferecer santificação, aproximar de Deus. Letra B. Limpar a consciência, oferecer santificação, aproximar de Deus, mostrar outros sacrifícios de animais. Veja, aí qual é a pergunta a resposta que você compreende como correta aí. Vamos lá?
Exatamente a letra A, limpar a nossa consciência, oferecer, santificar, se aproximar de Deus. O cumprimento, além de cumprir tudo que é o sacrifício do Antigo Testamento, Jesus ele quer limpar a nossa consciência, oferecer santificação, nos fazer nos aproximar de Deus. Nós não podemos perder essa oportunidade da graça de Deus derramada para todos nós. Vamos agora ao quarto tópico, como se aplica hoje o sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Tal como o ministério dos sacerdotes terrestres não acabava quando o animal era sacrificado, meus queridos, o ministério de Jesus não terminou quando ele morreu na cruz do Calvário. De acordo com a categoria da pessoa que pecasse, o sacerdote polvilhava o sangue do véu no lugar santíssimo. Um sacerdote ou a congregação ou comia a carne da vítima. Em ambos os casos, o pecado era simbolicamente trazido para o tabernáculo. Mais tarde, uma vez por ano, no dia da expiação, o santuário era purificado dos pecados que haviam sido confessados durante o ano. Desde sua ascensão, Jesus estava realizando um ministério, ou está realizando um ministério intercessor no santuário celestial, aplicando seu sangue a cada pessoa que pede perdão. Ele está nesse momento intercedendo por mim e por você. Quando nós pedimos perdão para Ele de nossos pecados, Ele nos purifica. Quando você está, diga amém. Declare isso, que Jesus perdoa os nossos pecados. E se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. E Ele não está lá para condenar a mim e a você. Ele está para interceder por mim e por você. Quarta pergunta agora. Vem comigo na pergunta aqui e na resposta. Tal como o ministério dos sacerdotes terrestres não acabava quando o animal era sacrificado, o ministério de Jesus terminou quando ele morreu na cruz. Assinale a alternativa correta. Letra A, sim. Letra B, não. Então, o ministério de Jesus terminou quando ele morreu na cruz? A resposta é a letra B. Não, pessoal, porque Jesus, ele depois da sua morte na cruz do Calvário, ratificando o seu ministério, ratificando aquele que estava posto no Antigo Testamento, Jesus hoje continua seu ministério a interceder por nós no santuário celestial. Vamos a mais um tópico aí da lição, o último tópico agora, como se aplica hoje o sacrifício de Jesus. Uma pergunta maravilhosa, Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo sua vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Meus queridos, Paulo nos diz que entre a cruz e a segunda vinda de Jesus, um trabalho de julgamento deve ser realizado. Quando ele voltar, Jesus não terá relação com o pecado, porque cada pecador já terá sido julgado e cada pecado perdoado. Esse julgamento é a segunda fase do ministério de Jesus no santuário celestial, conhecido como a purificação do santuário celestial, assim como o dia da expiação no Antigo Testamento. Jesus está hoje no santuário, no lugar santíssimo do santuário celestial, para purificar o santuário, para interceder por nós, para que assim, quando ele voltar, ele possa exatamente cumprir aquilo que está determinado, orientado, revelado nas Sagradas Escrituras, salvando assim o seu povo. O propósito desse julgamento é mostrar a justiça de Deus em nos perdoar. Quando os registros foram abertos diante do universo, Deus mostrará o que aconteceu nos corações dos crentes e como eles abraçaram Jesus como seu Salvador. Pergunta de número 5. O que o apóstolo Paulo nos diz que ocorrerá entre a cruz e a segunda vinda de Jesus? Assinale a alternativa correta. Letra A. Um trabalho de julgamento será realizado. Letra B. Um trabalho de sacrifício de animais será realizado. Vamos lá? Letra A, exatamente. Um trabalho de julgamento. Jesus está no santuário celestial. Nesse momento, o juízo investigativo está em curso para julgar primeiro a casa de Israel, para julgar todo esse mundo. E que o resultado de tudo será
o meu nome e o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Oremos por isso aí, que nós não venhamos perder o direito à salvação. Louvado seja Deus que Jesus morreu e ratificou na cruz do Calvário, né, todo o trabalho, toda a obra, todo o ministério que era apontado no Antigo Testamento, ele confirma no Novo. Meu querido amigo, minha querida amiga, que grande alegria estarmos mais uma vez juntos. Gostaria de dizer a você que foi um grande prazer estudarmos hoje sobre o ministério de Jesus Cristo. Jesus está nesse momento no santuário celestial, no juízo investigativo, intercedendo por mim e por você, colocando o nosso nome no livro da vida, confirmando a cada dia para que o nosso nome não seja arriscado, que nós possamos estar lá, porque mais um pouco de tempo Jesus virá nas nuvens do céu com poder e grande glória para nos levar para o céu. Enquanto esse dia não chega, que nós possamos compreender o sangue de Jesus Cristo que foi derramado e a importância dele, que foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar. Diria para você o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.